Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos perguntando algo muito importante. Você já conhece o seu novo amor? Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso pêndulo de madeira. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso anjinho sentadinho no tambor. Vocês podem escolher, eu vou começar com o pêndulo, tá bom, gente? Vamos embora lá e vamos descobrir se vocês já conhecem esse novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu aqui a nossa segunda opção, que é a nossa segunda opção. Eu tô louca! A nossa primeira opção, que é o nosso pêndulo de madeira, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá então. Meus guias de luz, presta atenção. Vamos aqui, ó, get aqui, né? Vamos pegar e já resolver essa bagaça toda, porque aqui a gente quer saber se já conhece ou não, né? Aí se por um acaso vocês falam assim, conhece, aí vocês mostram quem é, né? Grata. Ou se não conhecer, né? Avisa como é que vai ser mais ou menos o negócio. Vamos fazer isso? Vamos? Vamos lá, então. Baralhinho da confirmação, baralhinho do complemento. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos aqui um 8 de copas. Nossa, aqui a gente tem uma rainha de paus. Três de ouros, carta da força. Pajem de copas, 5 de espadas. Cavaleiro de ouros, 2 de copas. Seis de ouros. Rainha de ouros. Engraçado. A carta da morte e o as de espadas. 3 de paus, 6 de espadas, 7 de copas, rainha de ouros, pajem de copas. Olha aqui, pajem de copas. Que coisa louca! Gente, presta muito bem atenção. Vamos dar uma olhadinha e vamos ver se está tortinha. Mais ou menos. Dá uma arredadinha. Gente, presta muito bem atenção. 8 de copas. Para quem acompanha aqui o canal, o 8 de copas já fala que sim, você já conhece essa pessoa. E aqui tem uma coisa tão forte, olha que coisa mais engraçada. 8 de copas e rainha de paus. Aqui tem uma coisa... Me parece que vocês conheceram essa pessoa há muito tempo atrás. Há muito tempo. A gente tem aqui a carta, né? Do Cavaleiro de Espadas. Desculpa, gente. Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é uma das cartas que fala de tempo. E ela sempre fala do tipo assim, de uma coisa bem longínqua, né? Então é aquele, ou é muito tempo para trás ou algo que ainda vai chegar lá na frente. Vocês estão entendendo? Aqui, como a gente tem o 8 de copas, e o 8 de copas fala de um momento que é do tipo assim,
Vocês conheceram essa pessoa, ou se vocês ainda não conheceram, eu vou explicar exatamente, vocês vão saber. Presta bem atenção, tá? Vocês conhecem essa pessoa, vocês têm um guere-guere com essa pessoa, mas esse guere-guere, ele não rende, ele não vai pra frente. É algo, sabe aquele negócio que do tipo assim, talvez vocês conheçam a pessoa, vocês podem dar uma bitoquinha, aqui eu não tô vendo ninguém que é do tipo assim, nem que vocês tenham um fuque-fuque. Sabe por quê? Apesar da gente ter aqui uma rainha de paus, a gente tem um pajem de copas e um 5 de espadas. O pajem de copas é aquela pessoa que chega e ela faz um convite, talvez a pessoa tenha chamado vocês para poder fazer alguma coisa e ela levou toco. Vocês estão entendendo? Aqui não teve aquela coisa do tipo, vamos fazer algo. Talvez vocês chegaram e falaram assim, não, a gente faz lá mais pra frente e tudo mais. Por quê? Aqui mostra muito algo de uma pessoa estar comprometida. Vocês estão entendendo? Só que aí, quando vocês conhecem, e é isso que me dá muito aqui com esse negócio do 8 de copas, do tipo, vocês conheceram alguém, essa pessoa está comprometida, essa pessoa tem alguém, tem alguma situação, tem algum término que ele tem que acontecer antes que vocês fiquem com essa pessoa. Necessariamente um término do tipo assim de relacionamento, a pessoa tá lá, tem uma outra carninha na frigideira dela? Não. Aqui tem duas pessoas que se conhecem, se gostam demais por causa da carta do 2 de copas, só que vocês não podem ficar juntos. Vocês estão entendendo? Tem um guere-guere assim, ó, que é muito forte, muito forte. E como a gente tem aqui um 3 olha que coisa forte, tem um 3 de ouros, tem a carta da força, então tem um desejo entre vocês muito forte, mas é um desejo que ele não pode ser concluído. Vocês estão entendendo? Aqui a gente tem um pajem de copas e a carta do 5 de espadas, falando, opa, teve aquela coisa de um convite que pode ter acontecido, só que ele não materializou. Vocês estão entendendo? O 5 de espadas, ele não materializou. São duas pessoas que pode ter sido, como a gente tem aqui um 3 de paus e a carta do 6 de espadas, a pessoa podia estar indo para longe, a pessoa morava longe, a pessoa, sabe, tem alguma coisa que a distância física não deixou com que esse sentimento se concretizasse. E é uma coisa tão louca, porque aqui a gente tem a carta do 2 de copas e logo depois a gente tem um 6 de ouros. Então, como a gente tem um 6 de copas e a carta do 6 de ouros, aqui vem logo falando do tipo assim, é um sentimento recíproco entre duas pessoas. Rainha de ouros 2 vezes e o pajem de copas. Aqui é como se vocês ainda trocassem mensagens. Sabe como? A gente tem um 7 de copas, mas hoje em dia tem uma distância muito grande entre vocês. Muito grande. E aqui é necessário que, é o que eu tô falando, aqui é muito necessário que algo termine. A carta da morte, mas a carta do as de espadas. Tem alguma situação, essa pessoa ela pode estar em um relacionamento, você pode estar em algum relacionamento. Aqui eu posso estar conversando com pessoas que, por exemplo, vocês têm alguém, só que ao mesmo tempo vocês estão aqui, oi, deixa eu lá ver como é que tá a pista lá fora, deixa eu dar pra ver se tem alguém pra mim ali, né? Vocês podem estar num relacionamento, né? E quando a gente tá em um que tá fadada ao fracasso, a gente sente. Só que tem muita gente, não estou aqui para julgar, eu tô aqui para ler cartinha, que gosta de ver como é que tá a pista lá fora, só para ter uma garantia de que vai ter alguém, né? E aqui tá falando que a coisa mais engraçada é porque tem uma outra pessoa, e é uma pessoa que existe um desejo sexual mútuo.
Existe uma química entre vocês. Por exemplo, é tão engraçado porque aqui, mesmo tendo a carta da força, a gente tem um 3 de ouros. Então, não foi aquela coisa que foi desvairada, aquele desejo desvairado, aquela paixão desvairada. Não foi isso. Aqui não fala disso, né? O 3 de ouros com a carta da força fala muito do tipo assim, algo que foi controlado, que conseguiu controlar. Aqui tem, por exemplo, com o pajem, né, de copas mais um 5 de espadas, pode ter acontecido um encontro, que inclusive pode ter acontecido um bate-boca entre vocês, né? Aquela coisa do tipo, a pessoa pode ter chamado para sair, a outra falou assim, você não tem vergonha na cara, não? Você tem namorado. Ou então, você não tem vergonha na cara, não? Eu tenho um namorado. Aqui tem alguma coisa sobre isso, né? Só que acontece que ao mesmo tempo, são duas pessoas que se querem muito. E a gente, quando tem um 3 de paus e a gente tem esse 6 de espadas e um 7 de copas, são pessoas que mantêm uma comunicação, né, online. O 7 de copas tá falando assim de ápice. Então é aquela coisa do tipo assim, olha, mesmo tendo alguém, é algo que vocês podem trocar uma... Talvez não necessariamente algo sobre sentimentos, mas pode ser aquela coisa do tipo, a pessoa curte tudo que você posta, você curte tudo que a pessoa posta. Aqui tem algo sobre isso, né? Que é muito forte. É muito forte. Só que aqui, ó, é uma coisa muito engraçada, porque tem algo que realmente, se por exemplo, a pessoa foi morar fora, a pessoa mudou, a pessoa pode ter ido para o exterior, aqui essas duas aqui pode estar falando, né, de o Brasil é muito grande, então a pessoa pode ter mudado para outro estado, pode ser algo do tipo, pode, claro que pode, só que tem um capítulo na vida de algum de vocês que precisa de terminar. A carta da morte fala sobre isso, né? A carta do As de espadas fala de algo que começa. Algo que começa é que é assim, tem um antes e tem um depois. Então aqui não existe a possibilidade, por exemplo, de ter algo aí que vai ser uma terceira rodinha na bicicleta. Alguém ficar como amante. Aqui não tem disso. Mas aqui temos duas pessoas que se desejam, que se gostam, sentimentos genuínos, porque a gente tem 2 páginas de copas, a gente tem as cartas da reciprocidade sentimental estão na mesa, o 6 de ouros mais a carta do 2 de copas, né? Aqui tem aqui se vocês deram um bitoquinha, gente, se vocês chegaram a trocar bitoquinha, foi algo do tipo assim, sabe quando o beijo bate? Sabe quando a pessoa tem aquela pegada? Sabe quando tem um trem gostoso assim entre vocês? Tá aqui, ó, na mesa. Tá aqui. Só que foi algo que vocês conseguiram controlar. Aqui, inclusive, como nós temos essas duas cartas e nós temos o 3 de ouros, aqui fala realmente dessa distância física. Fala realmente daquela coisa que agora precisa de uma logística para que vocês se encontrem. Vocês estão percebendo aqui? Aqui fala. E é tão engraçado, porque eu tô conversando com pessoas que têm uma energia da rainha de paus. Lembrem-se sempre disso. A rainha de paus, ela é aquela pessoa. A outra pessoa, ela não conseguiu te esquecer. De maneira alguma. Aí você fala, não, Aninha, sou eu que não tô conseguindo esquecer aquela pessoa. Gente, aqui lembra da reciprocidade. Da reciprocidade. Então é aquela pessoa que olha, e é um conflito muito grande, porque quando a gente tem um 7 de copas, um 5 de espadas e um 3 de ouros, é um questionamento que a pessoa faz o tempo inteiro se ela fez a escolha certa. Então pode ser aquele caso de, por exemplo, você lá atrás tinha 2 pessoas para poder escolher, você acabou escolhendo a errada, aí tá percebendo agora. Aí você fica, meu Deus do céu. Ou então a outra pessoa, porque isso acontece, né, gente? Pelo amor de Deus. A porra do livre-arbítrio existe. Sabemos usá-lo? Não, claro que não. E aqui é aquela coisa, né, gente? Tem gente que, é o que eu falo, tem gente que vem com, é como se
não passasse por desafio nenhum na vida, né? Nenhum. Tudo parece dar certo, tudo vai ali, vai caminhando. É o que a pessoa escolheu passar nessa vida, né? A gente não pode generalizar. Então eu não vou falar que é todo mundo não, mas eu estou me incluindo aqui com as pessoas que estão aqui nesta jogada, né? Porque teve uma escolha lá, tá vendo? 7 de copas. Algo, né, que gerou um conflito e que, né, olha que o 3 de ouros. Então é porque, como que a gente vê isso? Porque a gente tá olhando aqui, ó, eu já ensinei isso aqui na mesa. Se vocês quiserem saber alguma situação que aconteceu lá atrás, o que foi e tal, não sei o que, leia de trás para frente. Se você quiser entender melhor o passado. O futuro você sempre vai ler, assim. Mas aqui, por exemplo, pajem de copas, rainha de ouros, 7 de copas. Olha lá, teve um pedido, alguma coisa que pode ter sido inclusive formal, algo, né? Alguém que pode ter pedido. Isso aqui pode ser uma pessoa que pede uma pessoa em namoro, que pega e chega a falar, nossa, eu quero ter algo a mais, vamos nos ver, vamos nos encontrar de novo. Só que aí a outra pessoa, 7 de copas, 6 de espadas, 3 de paus. Aqui teve uma escolha de se afastar da pessoa, né? E a gente tá aqui, mas vai se afastar por quê? Aqui na frente, 5 de espadas, então teve um conflito, pajem de copas. Pode ter tido uma outra pessoa no guerre-guerre, sabe? Então você tá lá levando 2 pessoas, tá conversando com 2 pessoas, tá com 2 contatinhos, tá não sei o quê, e de repente fala, quer saber? Eu vou escolher essa aqui, é com essa pessoa que eu quero ficar. E de repente, gente, pegou a pessoa errada. Aí descobriu que a outra é uma mochiba, é uma carniça da porra. Só que essa aqui, ó, aqui ainda mostra 2 pessoas que mantêm um contato de alguma forma. Mantém um contato, nem que seja essa coisa do só dar um like. De chegar, sabe, às vezes é mostrar uma presença. Aí você vai e fala assim, Aninha, tem sentimento? Tem. Tem. E aqui existe uma química entre vocês que ainda não foi concretizada. Ela ainda tem que ser concretizada. A gente vê isso por causa do 3 de ouros. Aqui tem algo muito forte e é tão engraçado, né? Olha só, a gente tem o As, a gente tem o 2, a gente tem o 3. Aí a gente tá vendo, olha que coisa, né? Nossa! E a gente tem a carta da Imperatriz como mensagem subliminar também. Vocês estão percebendo? E olha que fodástico, porque a Imperatriz é aquilo, né? Algo, tem uma sementinha que foi plantada. Só que essa sementinha, ela não tá germinando. Precisa da água para fazer a fotossíntese. Será que vocês estão me entendendo? E olha que coisa, né? A gente tem aqui 1, 2, 3. Faltou 4. A fundação. Os 4 pilares. Aí vem 5, 6, 7. Gente, que coisa mais doida. Olha que coisa mais louca. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Nossa, gente. É tão engraçado. Porque algo vai acabar. Algo vai acabar. A carta da morte com o As de espadas são pessoas que vocês vão ter uma chance de novo. De alguma forma. De alguma forma vocês têm uma outra chance. Sabe como? Sem dúvida. Não tenho dúvidas sobre isso. Vamos pegar aqui, ó. Meu Deus! Eu tô falando a carta da estrela. A carta da estrela. Tem alguma coisa espiritual entre vocês. Muito forte. Cara, a carta... Meu Deus, o que eu tô falando? Meu Deus! A roda da fortuna. A roda da fortuna, gente. Isso aqui é o nosso mapa astral. Que coisa louca. Meu Deus, a carta do louco. Tem muita gente que foi pra fora. Tem muita gente que escolheu uma viagem, escolheu um concurso, escolheu
um outro estado, um emprego, escolheu alguma coisa, só que isso chega ao fim. Olha que 5 de copas, vocês não conseguem se esquecer. 5 e 5. A carta do Papa como mensagem subliminar. Olha que coisa maluca. Para alguns de vocês teve até viagem para o exterior. Sabe? Vocês conhecem a pessoa e a pessoa pega e fala, eu tô saindo fora, eu tô indo embora, eu tô indo para não sei onde. Que coisa maluca. Nossa, minha mão começou a pegar fogo agora. Tô tendo que pegar um cristal aqui para ver se abaixa um pouco o calor. Que coisa louca, gente. Ó, carta do Papa, a carta da estrela. Isso aqui tem uma coisa espiritual muito forte entre vocês. Aí você pode falar assim, Aninha, a pessoa tá ali, ela tá com alguém, ela tá casada, ela tá não sei o quê. Aqui, escuta o que eu tô falando. Aqui, a gente tem a carta da morte com a carta do As de Espadas. Algo vai terminar. Então, eu não sei se é você que tá num relacionamento, se é, por exemplo, uma pessoa que teve que ir viajar por causa da carta da morte, foi cuidar de um enfermo, né? Porque a carta da morte, ela fala muito sobre isso. De cuidar de alguém que estava enfermo, tá esperando alguém, sabe? A passar lá pro outro lado. Pode ser uma pessoa, mas aqui tem, a pessoa assinou um contrato de trabalho logo antes de vocês se conhecerem. A pessoa assinou alguma coisa, sabe? Passou num concurso logo antes de vocês se conhecerem. Passou numa faculdade. E aí tem que ter aquele tempo, né? Só que enquanto a pessoa tá lá cumprindo esse tempo, pode ter conhecido alguém? Pode. Mas aqui tá uma coisa muito forte, do tipo assim, mas forte mesmo, tá, gente? De que acaba algo para reiniciar. Lembrem-se sempre disso que eu falei aqui. Essa pessoa não tá mostrando... Isso aqui é uma leitura generalizada, né? Porque ela é coletiva e tudo mais. Mas eu quero que vocês entendam que o que tá aqui na carta fala muito de uma pessoa que vocês não tiveram algo muito sério. Não teve continuidade. Vocês se conhecem, vocês dão bitoquinha. Talvez existe uma química entre vocês muito forte, mas só que o trem não rende. Não rende. Aí tem uma separação e aí depois tem um reencontro, tá? Vamos passar para a segunda? Saber como é que vai ser esse guerre-guerre? Vamos lá descobrir? Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu agora sim a nossa segunda opção, que é o nosso anjinho sentadinho no tambor. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então. Meus guias de luz, hoje nós estamos aqui perguntando, né? Se a pessoa já conhece, quem se conectou aqui com o anjinho, se já conhece o novo amor, né? E aí, se vocês falarem assim, não conhece, mostra então como vai conhecer, né, gente? Se falar assim, já conhece, dá detalhes da pessoa, entendeu? Como que é o guerre-guerre, como que é esse negócio, porque a gente gosta, nós somos a mesa dos detalhes, nós somos a mesa dos detalhes. Aqui está, aqui está, aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Meu Deus, já abriu com a carta do sol. Mentira. Abriu com a carta do julgamento, gente. Meu Deus.
Ai, ai, ai. Olha isso aqui. 7 de espadas. Ai. Ih, vai ter gente que vai me xingar. Julgamento, 7 de espadas. Pra quem já conhece a mesa aqui, já sabe o que é, né, gente? Meu Deus. Olha aqui, gente. De novo. Nossa. 7 de espadas. Meu Deus. 5 de ouros. 8 de ouros. 9 de copas. Carta da justiça. Aqui a carta da justiça nesse baralho é o 8. Rainha de paus. Nossa. Carta do carro. Seis de espadas. 4 de copas. Meu Deus. A carta da lua. Rei de ouros. As de paus. Rei de espadas. 9 de espadas. E a carta do mago. Puta merda. Aqui, gente, vocês não estão sabendo o que vocês estão, né? Deixa eu pegar e olhar esse guerigueri. Olha como tá bonita a mesa! Adorei. Gente, olha só que coisa mais maluca. Aqui, vocês já conhecem, sem dúvida alguma. Aqui tá uma coisa muito engraçada, porque aqui é um novo velho amor. Vocês estão entendendo? Já abriu com a carta do julgamento e o 7 de espadas e logo depois o 7 de espadas de novo, né? Então aqui, ó, a gente tá falando de nada mais, nada menos do que duas pessoas que tiveram um guerre-guerre lá atrás e o negócio deu errado demais. Deu errado demais. Aqui deu errado porque, olha que coisa mais engraçada. Aqui não tem, por exemplo, uma terceira rodinha numa bicicleta. Eu quero que vocês entendam isso. Apesar da gente ter o 7 de espadas, aqui tá falando de uma traição muito grande, mas aqui é algum outro tipo de traição, tá? Aqui é um outro tipo de traição. Aqui teve gente que teve problema com dinheiro. Aqui teve problema de que a pessoa acabou indo embora. Ela foi embora, ela se mudou para algum outro lugar e a pessoa se sentiu completamente traída. Mas de qualquer forma, eu estou falando de pessoas que vocês têm uma distância muito grande física entre vocês e vocês começaram um negócio, e o negócio era muito sério, né? A gente tem aqui um rei de ouros que tá pegando e falando disso. Só que aqui, logo depois, gente, um rei de ouros com um as de paus e a carta do 8 de ouros, né? Bem acima, a gente está falando de uma pessoa que ela focou completamente no trabalho. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que ela escolheu, sei lá, fazer um concurso da vida, um contrato de trabalho no exterior, em outro estado, em outra cidade. Só que aqui vocês não podiam ir. Vocês estão entendendo? Só que a coisa mais louca do mundo é porque teve essa sensação horrorosa da traição, porque eu posso estar falando com pessoas que vocês tiveram realmente, a gente tem aqui a carta da justiça. A carta da justiça, ela pode falar de pessoas que vocês talvez tivessem assim um contrato, talvez tivessem uma coisa certa de que vocês estavam ali juntos e tudo mais. Só que depois a gente tem aqui, né, um 5 de ouros. E aqui é uma coisa tão louca, porque fala de uma saudade muito grande entre vocês. E aí a gente vai tentar entender por que existe essa saudade. Por causa disso, né? A carta do carro e a carta dos 6 de espadas. Uma distância física muito grande. Que foi
que muito provavelmente culminou nisso aqui, ó, nesse afastamento, nessa coisa do tipo assim, não. Só que a gente tem a carta da justiça e a gente tem uma rainha de paus. Tem uma mulher que não sai da cabeça, né, da outra pessoa, de forma alguma. Quem que é a outra pessoa? Um rei de ouros. Olha que coisa mais maluca. Aí nós temos aqui um 4 de copas e a carta da lua. Tem pessoas que até hoje estão tentando entender o que foi essa bagaça que aconteceu na vida de vocês. O que foi essa pessoa? 8 de ouros com a carta do 9, né? De copas. É uma pessoa que ela trabalha na felicidade dela até hoje. É uma pessoa que ela não consegue ser feliz. Por que ela não consegue? Porque aqui logo depois a gente tem a carta da justiça, né? Ela não consegue. A justiça, gente, a carta da justiça é uma merda. Ela não consegue, porque a carta da justiça, ela fala de ruptura, ela fala de separação, ela fala de divórcio. Então, é uma pessoa que talvez chegou para vocês construindo uma vida juntos, né? Aquela coisa linda e maravilhosa, de repente a pessoa pega e fala, olha, agora eu tenho que focar naquilo ali. Coisa material, né? Um rei de ouros. Teve que focar em alguma coisa. O rei de ouros, ele é assim, olha, nossa, tem algumas pessoas conheceram essa pessoa, esse rei de ouros, né? Rainha de paus, ele estava casado. Carta da justiça, rainha de paus. Então pode ter sido aquela coisa, né? A gente fala que não tem aquela coisa da rodinha, para algumas pessoas tem, acabei de ver aqui. Só que aí a pessoa lá atrás falou, não vou largar ninguém, não vou largar. Só que aí tem a carta do julgamento. E a gente vai tentar entender por que tem a carta do julgamento. Por causa disso, 8 de ouros e o 9 de copas. Então a pessoa, ela não encontrou uma outra pessoa, né? Ela tem esse problema. Aqui a gente tem um rei de espadas e um 9 de espadas. Uma pessoa que a mente dela ainda é completamente ligada na outra pessoa. Então a gente tem essas duas aqui, ó. O rei de ouros e a rainha de paus. A gente tem um cara que ele é matéria, é trabalho, é dinheiro, quer ganhar. Tem a outra que ela é uma bruxona. Tem uma mulher aqui que ela tem um sex appeal, ela exala feromônio pelo mundo. Eles se conhecem, eles podem ter um guere-guere e não ficam juntos. Aqui mostra muito que foi por culpa dele, tá? Por que a gente enxerga isso? Porque a gente tem aqui um rei, mais um as de paus, só que aí a gente tem o corte, que é o rei de espadas, né? Ele fica completamente racional, 9 de espadas. E é tão louco isso aqui, né? Porque aqui a gente tem duas pessoas que a gente tem a carta do eremita como mensagem subliminar. E a gente tem duas pessoas que elas se sentiram completamente traídas. Então eu não sei o que culminou ali realmente o término, né? Para algumas pessoas é porque ele não quis largar a vida dele, para algumas pessoas é porque ele foi embora, ou a pessoa, né, foi ali embora. Só que aqui o 4 de copas e a carta da lua, gente, a pessoa ela fica voltando no passado o tempo inteiro, tentando entender o que foi que aconteceu. O 9 de espadas é uma pessoa que ela tá ali no futuro. Ela tá extremamente preocupada com o futuro, porque ela não tá conseguindo entender o que aconteceu no passado, uma insegurança horrorosa, tá? O 9 de espadas, ele traz uma insegurança, só que aqui a gente tem a carta do mago. Que engraçado. Se vocês têm uma distância física entre vocês, de alguma forma vocês se reencontram, tá? A carta do mago aqui, ela vem falando, carta do mago e a carta do julgamento. Tem uma comunicação, tem alguém que manda uma mensagem. Pode ser aquela mensagem do oi sumido? Pode, claro que pode, né, gente? Sem dúvida. 4 de copas e a carta da lua, meu Deus do céu, tem tanta coisa que não foi explicada entre vocês. A carta da lua, ela guarda segredos, né? Então é aquela pessoa que, nossa senhora, isso é uma coisa muito
muito difícil por causa disso, principalmente quando a gente tem o 4 de copas, tem muita coisa que tá mal explicada. A carta do julgamento, ela já fala disso, né? Existe uma pendência emocional muito grande, existe uma pendência aí de explicações, eu quero explicação por que aconteceu, sabe? Do tipo assim, vem cá falar comigo. Meu Deus, eu tô falando que tem uma distância física 7,7. Carta do carro que já tá aqui no meio. Gente. O 9 de copas fala de um sentimento muito forte, né? De uma felicidade. E a carta do eremita como mensagem subliminar. Sabe aquele negócio, aquele tipo de casal que ele tá separado e ele fica lá pensando, lembrando no outro, não consegue esquecer por nada na vida, sabe uma coisa dessa? E que mesmo que a outra pessoa esteja em um relacionamento, ela não consegue esquecer por nada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque aqui a gente está perguntando, você já conhece? Que fala que já, né? Só que aqui fala de algo que não, né, não aconteceu, não foi pra frente, tem uma saudade horrorosa, tem um sentimento de traição aqui horroroso. Nossa, olha aqui, Rei de Ouros. Essa pessoa aqui foi extremamente materialista, tá? Ela foi extremamente materialista. É aquela pessoa, olha, Rei de Ouros com Rei de Espadas, meu Deus. Meu Deus, a carta do Imperador. 9 de ouros. Carta do eremita, ela tá muito. 6 de copas, olha a saudade. Puta, olha aqui, 5 de ouros com 6 de copas. A saudade que existe, principalmente da parte desse homem aqui, tá? Principalmente da parte deste homem aqui. Volta pra lá, neném, olha aqui, ó. Que coisa mais maluca, que coisa mais louca. Aqui tem uma conversa. Aqui tem algum guerigueri. Aí fala assim, Aninha, a gente pode voltar? Aqui tem uma conversa. Não tem como. Gente, a carta do julgamento é do tipo assim, tem uma pendência e a carta do julgamento é mais ou menos assim. Nem que vocês voltem para terminar de novo. Você tá entendendo? Nem que isso aconteça. Mas a carta do julgamento é aquela carta de que fica algo no ar. A vida acaba colocando duas pessoas no mesmo lugar. Aí você fala assim, e com essa distância física, olha, é aquela coisa, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas que vocês, de alguma maneira, ainda vão sentar em algum lugar e vão conversar sobre o que aconteceu, porque aqui tem alguma coisa de traição dos dois lados. Sabe como? Aquela coisa do tipo assim, o que será, né? Aquelas coisas realmente que não entende, não foi explicado, não foi falado. Olha, eu vou falar para vocês, o Rei de Ouros, ele é um dos mais maravilhosos, para mim, né? Um Rei de Ouros, ele é fantástico, ele chega com uma estabilidade maravilhosa. Ele é aquele tipo de pessoa que ele escolhe as coisas dele, às vezes ele pode demorar a escolher, mas quando ele escolhe é aquilo ali, ele não te deixa na dúvida, ele não te deixa, sabe, ali às vezes, ele não tem aquele olhar que ele fica ali, sabe, para tudo quanto é lado, não tem isso. Só que ele tem um lado dele, por exemplo, materialista, que é horroroso, tá? Que é horroroso. Se a pessoa estiver no lado sombra dela, ele quer fazer dinheiro, ele quer ter coisa material, quanto mais melhor. Se ele tiver filho, então, se ele tiver família, nossa, aquilo ali é do tipo, é uma necessidade de provar as coisas o tempo inteiro que ele é o melhor, sabe? É complicado. Eu já tive Rei de Ouros na minha vida. Alguns, né, gente? Porque ele representa principalmente, né? As pessoas, às vezes, se elas tiverem também o Marte delas, né?
em algum lugar, se a casa 10 delas, principalmente, tiver ou em Touro, Virgem e Capricórnio, meu Deus do céu, é complicado. Eu já fui casada com Touro, eu fui juntada com Capricórnio. Então você imagina, eu sou Capricórnio, né? Com ascendente em Virgem. Então eu tendo a dar certo, muito certo, com o Rei de Ouros, né? Sempre na minha vida com o Rei de Ouros. Eu posso, assim, o Rei de Paus, ele me deixa meio doida, né? Completamente doida. O Rei de Espadas, porque ele é uma pessoa mais fria, mais calculista, de não demonstrar muito afeto, eu não dou muito certo. De maneira alguma, porque eu tenho aí, eu posso ter isso, a minha casa 7, eu tenho peixes na casa 7, eu ainda tenho um romantismo muito grande, vocês sabem? Então, do tipo assim, o Rei de Ouros, ele traz isso, ele pode ser assim, o melhor que você for imaginar na face da terra, mas ele tem que gostar muito da pessoa. Ele tem que gostar, ele tem que pegar e falar, é essa pessoa que eu quero pra mim. Aí, nossa senhora, aí não desiste não. Aí ele pode se tornar, inclusive, possessivo. Mas aí, também ele iria pro lado negativo dele. Esse Rei de Ouros aqui, o lado negativo dele, porque a gente tem aqui o 8 de Ouros logo acima, ele colocar a parte material, né? O trabalho, esse tipo de coisa, em primeiro lugar. Só que é aquela coisa que a pessoa não esquece depois. Vocês viram isso? É complicado. Rei de Ouros é complicadinho, viu, gente? O Rei de Copas é que é um fofinho. A gente ama o Rei de Copas. Ama profundamente. Mas só que o Rei de Copas, ele, por ser uma pessoa assim mais emocionada, mais de demonstrar amor e tudo, tem muita gente que fala, ai, ele é muito tímido e tal. Não, mas isso não. E se ele estiver na sombra dele, se ele estiver vivendo assim, né? Se ele estiver vivendo ali o que ele é amor. Ele quer viver um relacionamento, ele é desses que você vai ver assim na rua, que pega na mão, que dá beijo, que passa a mão assim no cabelo, né? Então, ele é uma pessoa que ele demonstra ali tudo. Então, ele é, mas só que o Rei de Copas, eles normalmente são aqueles que eles vão se relacionar e já escolher uma parceira muito cedo na vida deles. Então, o que acontece? Eles não estão sempre disponíveis assim, entendeu? É mais difícil encontrar um Rei de Copas, mas quando, sabe? Porque eles quando eles pegam uma pessoa, eles gostam de pegar aquela pessoa ali pra vida. Vamos lá olhar então aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nossos baralhinhos genéricos. Vou sempre falar todos os dias. O quanto você gasta nas suas cartinhas não interfere em nada na sua interpretação. O que vai interferir é da maneira como você as trata, né? E é como você tem a sua ligação, né? A sua conexão com seus guias espirituais. Aí sim, isso aí é que vai mudar a sua interpretação, tá certo? Esses aqui todos são genéricos comprados nesses apps que a gente adora, né? Não tanto agora, por causa de arregaçado que fica colocando taxa nas nossas comprinhas, nas nossas comprinhas da China. Arregaçado, nossa senhora. Ai, como eu viro no Jiraya. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, mas mais ainda. Eu espero que essa leitura ajude vocês demais, viu? Eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais uma leitura. E até lá vocês já sabem, gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.